Boa tarde a todos, queridos irmãos. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 7, Retorno à vida corporal, item 2, União da alma com o corpo, aborto. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. 346. Que acontece ao espírito se o corpo que ela escolheu morrer antes de nascer? Escolhe outro. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. 347. Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Sabe algumas vezes, mas, se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga e, se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo, assim,
de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Perdão, essa eu já li. 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? O espírito que deve animar existe de qualquer maneira fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidades de viver, e com que fim acontece isso? Isso acontece frequentemente, e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. 356A. Um ser desta natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes, mas então não vive. 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Que seria ela sem o espírito? Não seria ser humano. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. 359.
No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence a seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Então, nesse item, união da alma com o corpo, podemos refletir sobre essa importância desse momento em que a alma se une ao corpo. Então, já vimos e aprendemos aqui que a união começa na concepção. Na concepção, no momento em que há a fecundação ali. Então, desde o momento da concepção, o espírito já está determinado ali ao corpo que há de se desenvolver. Existe já um laço fluídico ali e que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz, como está dizendo aqui. Então, existe já a ligação do espírito na concepção. E é muita responsabilidade nossa, né? Aceitar a gravidez, acolher a esse espírito que vem para as suas oportunidades ali de vida no corpo. O espírito, muitas vezes reencarnante, fica inseguro e pode até recuar diante das provas, como vimos aqui, da prova da reencarnação. Como os laços ainda são frágeis, muitas vezes ocorre ali a perda, né? A criança não vinga porque o espírito desiste, recua ante a prova ali. Nesse caso, tem que novamente ser acolhido, escolher um novo corpo. Não é assim imediatamente que vai ocorrer, como vimos aqui, uma nova oportunidade. Cabe ali a Deus acima de tudo, né? E as designações de Deus para que isso se efetue. Há os casos em que há, como vimos aqui, problemas na formação, né? E na própria formação do corpo. Aí é uma questão material mesmo, por isso não há espírito ligado a esse corpo. Quando não há espírito ligado ao corpo, é a questão da prova mais para os pais. Né? Então, no caso das crianças natimortas que não foram destinadas, por exemplo, a um espírito ali, né? O corpinho, um feto ali que não tem espírito ligado. Então, é uma prova normalmente mais para os pais ali nesse caso. E com relação à questão do aborto, a gente sabe que há várias situações, né? Vamos pegar para elucidar ainda mais um livro, Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados. A Aparecida Merci Espada Borges, ela organiza aqui, ela faz como se fosse um dicionário e organiza através das palavras aqui as elucidações das obras, tanto das obras básicas do Espiritismo quanto daquelas as quais a gente tem bastante confiança, como André Luiz, como Joana de Ângeles e tudo mais. Então vamos dar uma olhada aqui referente ao aborto. E ela diz aqui: o aborto natural ou involuntário
constitui tanto para o espírito reencarnante quanto para os pais prova ou expiação. Allan Kardec refere-se a ele na questão 355, que acabamos de verificar aqui nos nossos estudos. Existem, como indica a ciência, crianças que, desde o seio materno, não são viáveis? Com que fim isso ocorre? Resposta: isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. O aborto terapêutico é o único aceito como causa justa, pois sua objetivação ocorre com a finalidade de salvar a vida da mãe. Abre aspas, vimos também esse trecho agora no Livro dos Espíritos, vejam, abre aspas. É preferível sacrificar o ser que não existe ao que existe. Fecha aspas. No entanto, o aborto delituoso provocado sem justa causa é, abre aspas, crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Fecha aspas. Esse trechinho está no livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico, e são palavras de Emmanuel. Aí nós vamos ver aqui o livro Após a Tempestade, do amorável espírito Joana de Ângeles, que diz, abre aspas, infanticídio execrável, o aborto delituoso é covarde processo que se utilizam os espíritos fracos para desfazer-se da responsabilidade, incidindo em grave delito de que não se poderão exonerar com facilidade. A ninguém é concedida a faculdade de interromper o fenômeno da vida sem assumir penoso compromisso de que não se libertará sem pesado ônus, fecha aspas. Também Aparecida Merci nos indica, André Luiz elucida o assunto no livro Ação e Reação, abre aspas, doloroso crime, arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio confesso. A mulher que o promove ou que venha a cohonestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer deprimentes alterações no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Fecha aspas. O mesmo autor espiritual ilustra o assunto em outro momento no livro Evolução em Dois Mundos, página 198, capítulo 14. Abre aspas. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se desenvolveu em compromisso desse jaez, na forma de moléstias testiculares, dissedocrinias, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. E Manuel Filomeno de Miranda arremata as considerações no livro Nas Fronteiras da Loucura, abre aspas,
O abortamento provocado sem justa causa é crime grave, de que o espírito, somente a contributo de muitas aflições, se predispõe a reparar, facultando que a vítima renteie ao lado em renascimento que ocorrerá futuramente sobre densas cargas de ressentimento e amargura. Fecha aspas. Portanto, o aborto delituoso, transgressão das leis divinas, é condenado pela doutrina dos espíritos, mesmo quando legalmente aceito pelas leis humanas. Abre aspas. Pois a vida é patrimônio divino que não pode ser levianamente malbaratado. Fecha aspas. Esse último trechinho é de Joana de Ângeles. Então, nós aprendemos através da nossa doutrina que o aborto, nesses casos criminosos, não por conta dessas outras questões, de correr risco à vida da mãe, enfim, nessa parte criminosa de não querer assumir mesmo, aí sim a doutrina espírita vê como delituoso, como um crime mesmo. Então, que possamos nós, nesse aprendizado, valorizar a vida e ter coragem para aceitá-la, e que possamos orar por todos os espíritos que foram abortados, por todas as pessoas que escolheram abortar, por todas as mãezinhas que passaram por isso, para que possam ser ali amparadas, todos os rejeitados e aqueles que rejeitaram, todos possamos ser amparados, acolhidos, para que consigamos compreender, nos refazer, nos elucidar e cada vez mais valorizar a vida, não incidindo mais no mesmo engano, no mesmo equívoco. Que Deus Pai continue a olhar por cada um, auxiliando-nos nessa evolução a compreender. Que jamais julguemos o próximo referente a esse ou qualquer outro assunto. Estamos todos em aprendizado e precisamos nos auxiliar. Vibremos então com muito amor por todos aqueles que foram rejeitados e os que rejeitaram, para que consigamos cada vez mais nas novas experiências valorizarmos a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde. Olá, boa tarde. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Vamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Mas antes, iniciemos com a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos dando hoje continuidade ao capítulo 1, Não vim destruir a lei. Aí nós vemos que Jesus, ele não veio para destruir, mas sim para fazer que as leis de Deus fossem cumpridas. E no capítulo anterior, na palestra anterior,
nós viemos até o item, vimos sobre Moisés e Cristo. E no finalzinho nós vimos que Jesus já fala da nova era, já fala da nova revelação, já fala sobre a ciência. E hoje nós damos início com o Espiritismo, para entendermos um pouco mais sobre isso. Item 5 do Evangelho. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessante ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e, por esta razão, encarados como coisas do fantástico, encaradas como coisas do fantástico e do maravilhoso. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse pedacinho. Olha, tudo aquilo que era incompreendido era visto como fantástico e maravilhoso. Então, nós já vimos que o Espiritismo é a terceira revelação, que veio ali para mostrar que tudo aquilo que parecia fantástico e maravilhoso tem uma explicação. Mas, para a época, não era compreendido, então era visto como maravilhoso, como milagre, como tudo isso. E na verdade, as pitonisas, as revelações dos profetas, tudo isso já eram manifestações mediúnicas, já eram, porque os médiums, a gente vê pelos estudos e só poderia ser dessa maneira, sempre existiram. Desde o início da humanidade terrena, já eram médiums. Só que como eram ali incompreendidos e não se sabia nada a respeito, diziam-se como fantástico e maravilhoso. As manifestações dos espíritos através dos profetas que recebiam ali, aquelas intuições, aquelas manifestações. O que eram? Eram espíritos se manifestando através deles. Mas, para a época, era visto como fantástico, maravilhoso, diferente. E nós vemos até lá na época de Moisés, quando ele faz uma colocação, que ficava proibido, quando ele estava levando o povo lá para a terra prometida, ele diz, fica terminantemente proibido falar com os mortos. Por quê? Porque muitos eram os ali que falavam, só que eles usavam isso como uma forma de renda, de ganhar vantagens e principalmente de dizer o que o outro queria ouvir, e também contra as leis que Moisés havia feito ali para dirigir aquele povo. Mas então sempre existiu. Vamos continuar. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Item 6. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu,
em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Olha que interessante, né, o que é dito aqui. O Antigo Testamento, que era a primeira revelação, é ali personificado em Moisés, que ele estava ali, trouxe os 10 mandamentos e colocou ali o Deus único. Aí o Novo Testamento em Cristo. Agora, já o Espiritismo, ele não tem ali uma personificação de alguém, de um indivíduo. Ele é ali regido pela coletividade de espíritos. São os espíritos que trazem, através dos médiuns, o conhecimento de como é a vida do lado espiritual. O Espiritismo não se firmou sobre um homem, né? Mas sobre ali todos esses ensinamentos. E Kardec, ele sempre colocou o Espiritismo ligado a uma filosofia. E aí, depois do desencarne dele, veio ser também a ciência, né? E uma religião. Após o desencarne foi a religião. Kardec já falava da ciência, a aliança da ciência e da religião e do espiritismo ali como uma ciência, porque sempre tem que se buscar pela razão e não pelo diz que me diz que. Então, isso é muito importante. E Kardec, ele foi buscando de vários médiuns, como nós vimos lá na introdução do Evangelho, vários médiuns de vários pontos do globo terrestre, as mesmas perguntas e as respostas eram compatíveis, eram as mesmas respostas. Então não se firmou sobre um ser, mas há vários espíritos que traziam ali o conhecimento. Continuando, item 7. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve completa desculpe, deixa eu ler de novo esse trechinho. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Ora, então nós vemos aqui, assim como Jesus disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. E é o que nós aprendemos no dia a dia, é o que nós estudamos nos livros das obras básicas, que nós devemos executar aquilo que aprendemos, colocar em prática e não só fazermos como noutros tempos em que o necessário era apenas o saber as orações,
fazer as penitências, mas que na verdade a pessoa interiormente continuava a mesma, uma pedra bruta que não tentava se melhorar e nem fazer o bem. Aí o Espiritismo chega com os ensinamentos cristãos do mesmo jeito, porém nos mostrando que não basta apenas sabermos, mas que a execução daquilo que sabemos para aplicar a caridade, o amor ao próximo é essencial. É o que faz de nós os verdadeiros cristãos. Agora vamos para o item 8, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra, a lei do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. Bem, nós já vimos lá na Idade Média, já estudamos muitas vezes que os dogmas criados pela igreja ali, eles não podiam ser contestados. Eles, se a autoridade máxima colocou aquele dogma, aquilo era lei e todos deveriam seguir. E a ciência também dizia que tudo aquilo que já estava colocado pela ciência era definitivo e que não havia mais nada a se descobrir, a se discutir, a se buscar a respeito daquilo, né? E nós percebemos já há muito tempo, graças ao bom Deus, que não é bem assim. Senão nós estaríamos ainda acreditando naquela história de que a Terra é ali um círculo e que quando chegássemos na borda ia ter o buraco negro, íamos cair no precipício. Quantas colocações já não houveram durante o tempo que percorremos e que foi tudo se mudando. Por quê? Porque nós vemos que tanto a igreja quanto a ciência naquela época lá estavam errados. Eles não queriam dar essa abertura para se buscar a razão e o conhecimento, que é o que o Espiritismo faz. E nós sempre temos que estar buscando e analisando para aprendermos sempre mais. E é isso que o Espiritismo coloca. O Espiritismo e a ciência caminham juntos, buscando sempre ali novas descobertas, porque já sabemos que Deus Pai, tão amoroso que é conosco, sempre tem esses espíritos que chegam com aquele cabedal de conhecimento para trazer aqui ao nosso planeta, desenvolver, descobrir, aperfeiçoar o que já em outros tempos ele já tinha ali um pouquinho de conhecimento. Então vai sempre aperfeiçoando e tendo novas descobertas. Haja vista no setor de saúde, quanto não se modificou, né? Dos tempos anteriores lá, agora. Haja vista agora, durante a pandemia, quanta coisa se descobriu num espaço tão pequeno de tempo. Quão grande está sendo essa corrida da ciência para essa busca e descoberta dessa cura. Graças a Deus descobriram a vacina. Então é assim que se deve caminhar, sempre buscando mais, buscando conhecer, tendo discernimento e levando tudo a sério.
Vamos ao próximo parágrafo. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis na matéria. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se estender, a ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois cada um, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Estas afinidades, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de lógico na fé. E o materialismo? O materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga se tentam resistir ao invés de acompanhar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém poderá se opor, porque estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é sua lei. Olha, aqui nós temos que lembrar que o Evangelho, ele foi ali, surgiu em 1864, depois do Livro dos Espíritos, Revista Espírita, o que é Espiritismo, Livro dos Médiuns, o Espiritismo em sua expressão mais simples, e aí veio o Evangelho. E aí ele nos coloca, que aqui nessa época ainda é difícil para a ciência e a religião caminharem juntos, mas que é chegada a hora. Por quê? Porque quanto mais vai se descobrindo no setor da ciência, mais os espíritos vêm nos trazer o conhecimento do lado espiritual, mais vai se juntando as duas coisas. E aí nós vamos vendo que caminham junto, que tem ali uma afinidade e que tem que seguir assim, tem que seguir através das experiências, para que surja essa nova luz, como diz aqui nesse trecho, E que tem que se usar a razão. Por quê? Porque quando se buscou pela razão, viu que não havia nada de lógico ali no que era colocado. Mas também cita nesse parágrafo final aqui desse item, aliança da ciência e da religião,
que até nesse setor existem pessoas que ficam para trás. Ficam para trás. Ou até reler, ou até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir ao invés de acompanhar. Aqui a gente consegue imaginar quando está todo mundo num beco e todo mundo andando para o mesmo lado. Ou a pessoa caminha junto, ou ela acaba sendo esmagada ali, Deus o livre, né? Não é isso que ninguém quer, mas segue o fluxo, como dizem. E assim o é. Até hoje, se nós estamos aprendendo, devemos estar ali ajudando a fazer essa revolução moral, que lá desde a época que surgiu o Evangelho, ela continua sendo necessária, porque em vários pontos nós vemos o quão fracos ainda somos moralmente, e que devemos sim arrastar essas pessoas a quem amamos, com as quais convivemos, e até com aquelas que não convivemos, vibrando luz, vibrando o amor de Deus por elas, para que não fiquem para trás, para que caminhem, para que façam o seu melhor e sejam o seu melhor nesse momento, para que consigamos, na verdade, com a graça do Pai, um dia reencarnarmos nesse planeta, que será um planeta de regeneração. Estamos aí nesse processo de transição e que tenhamos força, dignidade, vontade, coerência, discernimento, para que possamos caminhar junto de todos esses ensinamentos que Deus Pai nos traz através dessa espiritualidade amiga que nos deixa tanto de conhecimento. Obrigada, ótima semana.